Então, já estamos no nosso horário. Regina Guiô, trabalhadora da nossa casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, meus irmãos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E a mensagem que ela nos traz hoje é a seguinte: as lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão contumaz do vício e da irresponsabilidade. Forte, né? Bom, essa manhã eu estava pensando no texto que Joana nos traz para hoje, para o preparo de hoje, e eu fiquei pensando assim, puxa, é um texto tão completo, né? O que eu posso trazer para a nossa reflexão dessa tarde? Então, eu me lembrei do espírito Hamed, que também, como Joana, nos fala muito da vida, da nossa vida de encarnados, nos traz muitos ensinamentos psicológicos. E eu me lembrei que ele tem um texto que ele chama assim de reprogramação, né? É tudo que a gente precisamos, né? A gente pode pensar em reprogramação como o quê? Como reforma íntima, né? Então, em algum momento do texto dele, ele diz assim: teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames e nem te faças de vítima. Analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Muito bem, então, refletindo sobre isso, eu pensei, eu acho que esse texto tem muito a ver com o que Joana está nos falando aqui. E aí, nos meus pensamentos, quando me chegou uma mensagem através do meu celular, que eu nem costumo ler sempre, mas essa eu não pude deixar de ler, porque foi exatamente na hora que eu estava pensando sobre isso. Eu vi assim como que algo que eu precisava trazer para dividir com vocês. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque eu achei assim fundamental e achei muito importante, tem muito a ver com tudo que estava acontecendo comigo na manhã de hoje. E diz assim, eu nem sei de quem é o autor, tá? Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos como sementes e voltarmos como flores. Aprendi com Deus que palavras voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas são como árvores que se fincam no chão, criam raízes e dão frutos. Aprendi com Deus que até o céu tem seu tempo de azul e de cinza, de nuvens e de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem nos desperta para as novas batalhas, novas vitórias, novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que com paciência tudo se encaixa no seu devido lugar. Aprendi com Deus, enfim, que não existe sorte, existem bênçãos que somos frutos de um amor sem igual e sem limites, e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelo zelo e misericórdia do Pai. Então, nada mais é isso do que Joana nos diz. Ela nos diz o quê? Que depende de nós, que nós modificamos, que nós estamos nesse mundo de provas e expiações que a Séries acabou de falar,
e que temos os nossos desafios, mas que depende de nós levarmos e nos curarmos, nos autocurarmos pela fé, pelo amor a Jesus, pelo bem das nossas dores da alma. Uma boa palestra para todos nós. Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, nós agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade que recebemos de estarmos aqui em família para mais uma tarde de aprendizagem, uma tarde de confraternização. E te pedimos nesse momento, Pai amado, que nos envolva todos, nos sensibilizando a alma, para que estejamos receptivos aos ensinamentos que nos serão trazidos na tarde de hoje. E para isso, pedimos à nossa querida mentora Joana de Ângeles, mentora amorosa de nossas vidas, que envolva com a sua inspiração e o seu carinho o amigo querido desta casa, Marcelo Alves, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que nós possamos nos unir em pensamento. Sempre isso é um pedido recorrente, mas é um pedido que não se pode deixar de fazer, não é? Porque estamos aqui para nos educar com relação à nossa realidade de espíritos. Espíritos imortais que atravessam momentaneamente, transitoriamente, circunstancialmente, uma personalidade, uma atividade, inúmeras ações, mas que passarão e que nós prosseguiremos com o conhecimento, com as experiências, com os sentimentos, com as lembranças, não é? Boas e ruins, mas, enfim, fruto da nossa convivência, que é o que é de mais importante para que a gente prossiga, não é? É tão importante que uma das leis trazidas no Livro dos Espíritos para que a gente entenda esse crescimento é a lei de sociedade. Muitas vezes, pelos atritos uns com os outros, planeta de prova e expiação, não é? Pranto e ranger de dentes, dificuldades, choros, lamentações, nós nos encontramos, de uma certa forma, incomodados com a convivência mútua. E até temos a vontade de nos isolarmos, de fugirmos ao contato daqueles que, por ora, parecem nos desagradar. Mas o Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, explica para a gente, não é? Que é essa convivência que fará da gente dar um passo largo no crescimento, porque são essas experiências que domam os nossos sentimentos. São elas, na verdade, todo o antagonismo que chega para nós e que nos faz pensar, refletir, será que o outro está certo? Será que eu estou certo? Ou será que eu estou errado? Essa capacidade, ela é extraordinária. E no instante que a gente tenta fugir disso, diz o Livro dos Espíritos, na figura dos espíritos superiores, nós nos embrutecemos, estiolamos no dizer deles, né? Nós nos apequenamos, né? Nos tornamos com dificuldade de prosseguir. E esse não é o objetivo. Todos nós viemos para lutar, para construir, para, sobretudo, ter coragem. Por isso que nossa vida atual, ela é composta de desafios. Todo um instante é um desafio. Acordar é um desafio, respirar é um desafio, se alimentar é um desafio, conviver é um desafio, e por aí vai. Seria muito infantil da nossa parte achar que nós estivéssemos aqui, ou estaríamos aqui,
simplesmente para nos divertir, para que a vida fosse somente, né, de atrativos bons, e essa não é ainda a nossa realidade. Não que não exista um mundo feliz, claro que tem. E esse é outro ponto que faz com que a gente se estimule, quando a gente conhece a doutrina espírita e sabe, não é, que por esforço próprio, cada vez domando os sentimentos que existem em nós, aprendendo cada vez mais, nós evoluímos e, portanto, como há muitas moradas na casa do Pai, eu posso, sim, abrigar uma casa planetária evoluída. Então, isso é um estímulo para a gente. Saber que a gente vai viver um dia num mundo onde não haverão prantos, muito menos ranger de dentes, não é? Felicidade, mas aí a gente, como ainda não sabe, não é? Definir muito bem o que seja felicidade, mas a felicidade do espírito superior, do espírito puro, ela é bem diferente da nossa. Nossa felicidade ainda permeia muito pelo campo da materialidade, do imediatismo, não é? E, na verdade, a gente vai descobrindo, pouco a pouco, que felicidade é relativa, não é? Que felicidade verdadeira é fazer o bem. Então, assim, se eu me preocupar muito menos em ser feliz, mas muito mais em fazer o bem, eu vou estar sendo feliz. Certamente eu vou estar sendo feliz. Eu sou infeliz quando eu deixo de fazer o bem, ou quando eu faço muito pouco bem, não é? Dá um vazio, dá uma sensação de estar perdido. Quando a gente vai se sentindo, isso é comum em todos nós, quando a gente começa a se sentir muito menosprezado, que as pessoas não estão ligando para a gente, não é? Que passou e não falou comigo, você vê, né? Não reconhece. Quando a gente fica muito assim, pode analisar, a gente está produzindo pouco no bem. Porque quem produz verdadeiramente no bem, não tem tempo de pensar isso, não é? Porque está fazendo o bem e recebe um combustível tão fascinante que, inclusive, é dificílimo de se explicar o que se sente quando se faz o bem verdadeiro, mas se sente, não é? E vai recebendo esse combustível e vai começando a entender, passou, não falou, é porque estava distraído, estava preocupado, enfim, não fica se achando, não é? O pobre coitado. Por isso o convite o tempo todo da gente trabalhar, da gente fazer alguma coisa, né? Da gente poder experienciar, através da necessidade do próximo, aquilo que a gente mal sabe que está dentro de nós. Quantos de nós anda pela vida sem considerar que tenha realmente bondade dentro de si? Quantos de nós está distraído com relação aos seus valores mais essenciais que permeiam o trabalho no bem? Então, é um autodescobrimento que esses espíritos, como Joana de Ângeles, por exemplo, o tempo todo trabalham incessantemente para que a gente possa, de fato, desbravar toda essa barreira, não é, que possa, porventura, estar nos atrapalhando, não é, de nos enxergarmos como construtores, como co-criadores, não é, de desenvolver cada vez mais o bem ao redor de nós. Mas, para isso, é preciso entender determinadas situações que ocorrem conosco, sentimentos que nós vivenciamos, sentimentos que não são tão favoráveis assim, pelo menos nós não gostamos muito deles, mas que, quando a gente estuda o Evangelho, a gente percebe que é o ponto, não é, exato que a gente precisa para não ficar na inércia, para não deixar de fazer o bem, não é? Para que a gente possa construir. Esse é o ponto pelo qual nós todos lutamos.
é o sentido da nossa vida, de estarmos aqui passando, atravessando enormes dificuldades, sejam elas quais forem, não é? Que motivo nós temos para prosseguir? Bom, aquele que não acredita em nada, muito menos em Deus, ele não vê motivo. Que motivo eu tenho, não é? De perdoar, de construir, de ter gratidão, de consolar, de amparar. Por que eu vou fazer isso? Então, assim, nós que buscamos essa casa, nessa tarde, nós somos os que desenvolvemos o nosso senso moral, a tal ponto de querermos correr atrás desse prejuízo. Nós somos os que já nos incomodamos com certas situações na vida. E detalhe, nós estamos juntos, não é? Com pessoas, com espíritos, tecnicamente falando, espíritos imortais, que estão reencarnados, que viveram outras vidas, que vieram de outros mundos, que vão evoluir, vão prosseguir, mas que no momento, no exato instante, não desenvolveram o seu senso moral ao nível, ao ponto de desejar mudar um defeito em si. Parece pouco, mas isso é fundamental. Por isso a gente anda se estranhando tanto. Nós, que saímos de casa com o desejo de fazer o bem, ou pelo menos de nos sentirmos estimulados a fazer, nós nos esbarramos com criaturas que não pensam como nós pensamos. E para isso nós precisamos ter, basicamente, paciência. Eu não gosto muito dessa palavra, ela me incomoda. Me incomoda porque ela sempre aparece no instante que eu não tenho paciência. Não é? Ou pelo menos no instante que eu sou convidado a me lembrar que eu não tenho esse sentimento, pelo menos numa escala, numa proporção, que seja capaz de aturar, olha a palavra, aturar determinadas coisas na vida. Meu último instante aqui nessa casa, mês passado, foi para falar da cólera, da raiva, não é? E hoje a gente vai falar de paciência. Então, estudando esse item, é um item pequeno, não é? No sentido de quantitativo de palavras, não é? E foi um item trazido nada mais, nada menos pela nossa querida Joana de Ângeles. Mas a época do Evangelho, ela não assinou Joana de Ângeles. Ela colocou um espírito amigo. São duas mensagens dela no Evangelho, né? Isso é informação trazida pelo Divaldo, e o Divaldo, para mim, tem credencial para falar isso. Então, eu reconheço como sendo essa e aquela dar-se-á, aquele que... Tem mais ou menos isso. Mais ou menos isso. São duas mensagens trazidas por Joana, intitulada como um espírito amigo. E ela vem dizendo para nós, basicamente, 4 palavras, 4 sentimentos, 4 ideias fundamentais para que a gente entenda sobre a paciência. Ela fala de gratidão, ela fala de perdão, ela fala de esperança e fala de consolo no texto sobre a paciência. Então, por que é que eu sou impaciente? Por que é que eu sou intolerante? Porque, na verdade, eu não tenho gratidão a Deus por estar me colocando à minha frente esse motivo de crescimento. Meu Deus do céu, alguém que está me ofendendo, me criticando, testando a minha paciência, esse alguém é um instrumento de Deus para que eu conquiste um crescimento mais acelerado? É um instrumento divino, da lei divina, não é?
fazendo com que nós sejamos cutucados, saiamos da nossa inércia e tomemos uma atitude. A diferença hoje para nós, volto a dizer, que desenvolvemos o nosso senso moral, é que a gente, ao se sentir cutucado, a gente já tem o drama de consciência em responder do olho por olho, dente por dente. Então, somos incomodados nesse instante, não reagimos conforme a gente queria, gostaria, porque, na verdade, existe um calo no nosso sapato. Esse calo se chama Jesus. Meu Deus, Marcelo, Jesus é um calo no meu sapato? É um calo no meu sapato e graças a Deus que ele dói. Porque se ele não doesse, eu estava no mesmo patamar do olho por olho e dente por dente. Jesus vem apresentar para nós uma realidade que não é a nossa realidade, mas que é o que nós precisamos para sermos felizes, visto que é o nosso grande desejo, o desejo da felicidade. Então Jesus mostra que nós só seremos felizes se nós olharmos a vida, estendermos o nosso olhar pela vida, né, aprofundando o nosso ponto de vista com relação à vida futura. Que muitas coisas que eu considero como sendo valorosas aqui na Terra, elas não têm o mínimo sentido no plano espiritual, na vida espiritual. E tem situações que têm grande serventia para nós, espíritos imortais, como vida espiritual, e que nós vamos precisar aqui na Terra pagar uma quantidade, um valor, né, extraordinário. Abrir mão de determinadas situações que nós gostamos em prol do cumprimento do dever, por exemplo. Não é? Praticar o devotamento. Quando somos convidados a fazer um trabalho no bem, e aqui tem a obra social Mãos Unidas, né, que ocorre aos domingos. Domingo é um dia de estar com a família. Domingo é o dia que a gente tira para passear. Domingo, quem gosta de praia, trabalha a semana inteira, é o dia que você descansa na praia. Imagina você trabalhar aos domingos numa obra social. Tem que ter devotamento, não é? Que sentimento é esse? É de você abrir mão daquilo que você mais gosta por aquilo que você descobriu que é fundamental para você. Atender a quem precisa numa necessidade diferente da sua, mas que, no fundo, apresenta uma necessidade parecida com a sua. Como ela bem lembrou aqui, ela disse, como eu também, nessa encarnação não passei fome. Mas dói você ver alguém que passa fome. Então você se propõe a se doar para esse que necessita, num aspecto que você não tem carência, mas que, por algum sentimento, e é o sentimento da piedade, desbravou dentro de você, não é, a vontade de querer ajudar. Então, quando Joana diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, e a gente, no texto da piedade, o Espírito diz assim, não é um sentimento que nasce nas alegrias do mundo, nas festas, é um sentimento que nasce na dor que o outro sente, no sofrimento do outro. E às vezes a gente passa pela vida não querendo enxergar o sentimento de ninguém. E, na verdade, você se sensibilizar, você se apiedar com a dor daquele nosso semelhante, é justamente o que a gente está precisando para construir um amor incondicional pela vida. Então, somos despertados através de algo que não é muito favorável. Visão material. Eu tenho só que me divertir,
esse papo de ficar ouvindo tristeza não é comigo, não é? Eu já não aguento mais ouvir tristeza, lamúria, sofrimento. Para que tudo isso? Pois é, mas é através disso que a gente enternece o coração. Senão a gente se endurece, se embrutece, não é? É lógico que a gente se diverte, a gente sorri, a gente brinca, mas é preciso prestar atenção na dor do outro, porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, quando a gente sente dor, seja ela em que instância for, nós fomos escolhidos para isso. Não? Porque se a gente achar que não, então a gente vai conversar com Joana de Ângeles, né? Porque é que ela disse isso. Ela disse bem claro, a dor é uma bênção é uma coisa boa, não é? Que Deus envia a seus eleitos. E olha só, fomos escolhidos para sentir essa dor por nada mais, nada menos do que Deus. E às vezes a gente fica falando, né? Esbravejando. Eu tenho essa dor por quê? Porque o meu vizinho não gosta de mim e fez um trabalho feito. Por isso eu passo por essa dor. Não é? Eu sofro essa dor porque, na verdade, alguém me mandou. Então está tudo errado nesse nosso pensamento. Qual o pensamento correto? O do Evangelho, não tem jeito. E o Evangelho, através da Joana, diz para a gente que a gente é escolhido por Deus e que devemos agradecer por isso, por sentir essa dor. Meu Deus, o espírita é masoquista? Gosta de sofrer? Não. Mas aí, lembrando, por que a gente fala tanto de planeta de prova e expiação? Porque isso é uma fase na nossa caminhada de espíritos. Já saímos do primitivo, estamos de prova e expiação. Vamos para o regenerado. Do regenerado, não para mais. É só coisa boa. Mas, por enquanto, é assim mesmo. É calor intenso, é dificuldade financeira, é traição, não é? É lamúria, é carência material, é fome, é frio, é desabamento de montanha, é o degelo, é a camada de ozônio, é tudo isso. Sabe por quê? Porque nós não somos espíritos elevados, simplesmente por isso. Somos o quê? Reconhecidos por sermos rebeldes à lei de Deus. Sabe a criança que é rebelde a todo e qualquer ensinamento? Pois é, somos nós. Por isso a gente está aprendendo através da dor. Só por isso. Quando a gente passar de prova e expiação para regenerado, para mundo feliz, nós vamos continuar a aprender, não com a dor. Porque a gente vai estar tão desenvolvido no sentimento da piedade que a gente vai ajudar a dor do próximo. E vamos viver num mundo feliz. Mas viver no mundo feliz só vai ter sentido se a gente puder ajudar a quem ainda está nesse grau de sofrimento. Vide Dr. Bezerra de Menezes. Nem precisava estar aqui, não é? Cuidando de ninguém aqui, mas ele escolheu, pediu a Maria de Nazaré que o deixasse, porque ele recebeu, não é? O aval de seguir em frente. E ele pediu, enquanto o irmão de caminhada aqui na terra derramasse uma lágrima, ele gostaria de permanecer ajudando a gente. Isso é muito amor. Isso é muito amor. E nós vamos ser assim. Vamos amar os nossos semelhantes consanguineamente e fora desses laços consanguíneos.
Vamos amar aqueles que nos amam, vamos amar os nossos amigos e vamos amar os nossos inimigos. Vamos amar os nossos inimigos. E não vamos mais perdoar. Ué, Marcelo, vai ser elevado e não vai perdoar? Não vou me ofender. Só perdoa quem se ofende. Entendeu? Então, nós estamos nesse mecanismo ainda. Por isso que, para perdoar, muitas vezes tem que doer. Porque enquanto não dói, o ângulo nasal fica estendido e eu não enxergo que fui eu o culpado. Não é? Então, quando dói, quando entra na minha casa, aí sim eu reflito. Da onde vem isso? Quem me mandou isso? Eu não mereço isso. Aí indicam para a gente, lê o Evangelho lá, o item da paciência. Aí eu me deparo com a primeira frase, a dor é uma bênção. Que Deus envia? Uai, eu pensava que era o diabo, que era o espírito ruim, e foi Deus que me enviou essa dor? E eu fui escolhido por Ele, fui eleito por Ele. E ela diz assim, portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Tem um objetivo, não é em vão, não é castigo, muito menos Deus está brincando com a gente, está se divertindo. Não. Tem uma proposta, e a proposta foi quando Ele nos criou, que nós seríamos perfeitos, puros, felizes. Saímos do simples ignorante. Nos embrenhamos pela faixa da rebeldia. Não é? Nós estamos batendo o pé por muita coisa que é necessário para a gente. Então, a dor é justamente essa amiga consoladora e conselheira que faz com que a gente pare no ritmo que a gente estava tendo. No trabalho de visita aos enfermos é comum ver isso. Pessoas que não tinham tempo de almoçar, não tinham tempo para a família, não tinham tempo para nada, só trabalhavam para ganhar dinheiro. Um dia adoecem, precisam parar, não tem jeito. E são extremamente impacientes por isso. Então, a dor, ela está servindo para quê? Para ter paciência, para olhar em volta, para ver quem está contigo, para aproveitar a chance enquanto está junto, porque depois que vai, aí eu fico querendo saber aonde está, mas estava do teu lado e você não deu valor. Então, quando dói, quando te paralisa, quando você é obrigado, e isso vai desde uma doença grave até simplesmente uma torção no tornozelo, que você fica imobilizado, que você precisa enquanto... Hoje não tem quase gesso, né? Já evoluímos, é a tala. Você bota a tala, vai tomar banho bonitinho. Quando era o gesso? Que você tinha que esperar secar. E para você ir ao banheiro, você dependia de alguém. E aí você dizia, meu Deus, é a pior coisa do mundo depender dos outros. Então, a dor, ela te faz pensar, ela te faz remediar, ela te faz ter vontade de mudar. Quantas e quantas pessoas, à beira da morte, dizem que o que mais elas queriam era ter uma chance de poder se retratar, de poder perdoar, porque não querem seguir com isso que dói. Então a dor torce a nosso favor. E aí Joana diz assim, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Por que será que nosso mundo está tão agitado? Nossa cidade? Por que está todo mundo testando a nossa paciência? Você pega um carro e o que mais você tem que ter é paciência no trânsito.
Não é? Você vai para um atendimento médico, um plano de saúde, seja o que for, nem é o SUS, plano de saúde, você tem que ter paciência hoje. Antigamente, quem tinha plano de saúde, tinha quase um tapete vermelho estendido para você ser atendido. Trombetas, chegou o nosso paciente. Não é? Hoje, todo mundo de plano está lá reclamando. Ai, meu Deus do céu, eu cheguei aqui tem 2 horas e ainda não fui atendido. Isso parece o SUS. Por que será que ficou assim? Será que retrogradou? Será que não evoluiu? Não, evoluiu sim. Só que nós estamos precisando trabalhar determinados sentimentos, por exemplo, a paciência, e que não é Chico Xavier, Joana de Ângeles, que vão testar a paciência na gente, não é? Não é? É o motorista do coletivo, é a vizinha, é o parente, é a tia difícil, é o irmão complicado, é o chefe, é o colega de trabalho, é o filho problema. São essas situações que vão trabalhar em nós, não é? O desejo de se resignar, de ser obediente, de adquirir mais mansuetude, de compreender cada vez mais, de ser tolerante. O que mais a gente está precisando ser é tolerante diante das faltas dos outros, dos erros alheios, porque exigimos tolerância para os nossos. Então ela diz que nós devemos ser pacientes, e a paciência é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. Olha só. Bem mais meritória do que dar roupa, lata de leite, não é? Dinheiro. Isso tudo também é bom, porque tem muita gente carente que precisa. Mas às vezes eu dou tudo isso e acho que estou quite. E ela diz, olha, a mais meritória de todas, não é? Existe, porém, uma muito mais meritória e bem mais, é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Esses espíritos, eles pegam no nosso pé, né? A gente gostaria de ter um instante cara a cara com a Joana, não gostaria? Meu Deus, o que eu mais sonho, o que eu mais peço, é ao deitar, eu vejo Joana de Ângeles na minha frente. O que será que ela vai falar para a gente? Diferente disso daqui? Será que ela vai dizer assim, meu filho, continua mesmo sendo ignorante com os outros, não é? Meu filho, realmente, olha, a sua intolerância é admirável. Deus abençoe a sua intolerância. Não, ela vai dizer, Marcelo, você quer ser caridoso? Eu vou dizer, quero, Joana. Então, perdoa. Eu vou ficar irritado. Mas não tem outro caminho, não é outra justificativa, não tem outra explicação, não tem. Por isso que a gente tem dificuldade, por isso que a gente acha que Jesus incomoda, que esses espíritos nos incomodam. Porque eles não vão dar vazão ao nosso orgulho, não vão. Não vão. Um espírito como Joana, que numa das suas vidas, lá na época do Cristo, para provar a sua fidelidade aos ensinos de Jesus, viu seu filho sacrificado, não é? Pedindo, clamando a ela, que ela renegasse o Cristo, porque só assim ele seria salvo. E ela passa por cima. Ela dá um ensinamento. Melhor morrer pela verdade do que viver pela mentira.
um espírito que foi capaz de fazer isso, não é? Nos ensina, muitas vezes, aquilo que a gente não quer ouvir. Ela diz assim, a vida é difícil. Eu sei, ela viveu como a gente viveu. Ela passou por o que nós estamos passando. Ela não nasceu assim. E ela diz, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos. A gente não tem tido vontade de olhar que dever eu devo cumprir. Mas eu sei o dever que o outro tem que fazer. Mas o meu dever, o que eu tenho que fazer certo, eu tenho dificuldade. Não é? Eu quero entrar numa conversa, eu quero ver se eu não postergo isso, eu não quero ver se... Espera aí, atribuo inúmeras situações para não cumprir o dever. E aí quando a gente lê o Evangelho, e aí e Jesus pergunta, quando se questiona se paga ou não paga imposto, e aí ele diz, olha essa moeda aí, quem está aí? Ah, é o César, então dá ao César o que é do César. Esse exemplo é para sempre para a gente. Não é? A gente reclama do mundo, a gente reclama da sociedade, a gente reclama da cidade, do país, do Estado, como se nós não fizéssemos parte disso. Então, se existe um erro, se existe um roubo, se existe um assassinato, o convite que eles fazem é que eu olhe para dentro de mim e veja em que instância eu não estou cometendo a mesma coisa. Ela diz assim, é preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Não é o que a gente tem verbalizado. Como é que está a vida? Mais ou menos. Mas o que está? Não, é porque isso, porque aquilo, né? Churumelas e tal. Porque a gente não está prestando atenção no que está acontecendo de bom. Mas eu estou com esse problema. Todo mundo tem problema. E você também tem problema. O seu problema é seu. E o seu problema, o nosso problema, ele é resultado das nossas escolhas. E cabe a nós solucionar. E se ele for um tormento voluntário, não tinha nem necessidade de estar passando, eu preciso ser resignado, paciente, de sofrer as consequências daquilo que eu criei sem necessidade. Por isso, ela diz que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Tem um texto no Obras Póstumas que Kardec coloca que os orgulhosos, eles não são a maioria. E isso, né, a gente fica assim, não é possível, como pode? Como pode? Então ele diz assim, se fosse a maioria, não nos assustaria. Não é a maioria porque nos causa espanto. Então, se a regra fosse todo mundo ser orgulhoso, ninguém se identificava. Por que identifica? Porque aí é que entra a riqueza do texto. A gente, quando lê isso, está pensando que ele está falando só no ambiente que a gente vive, planeta Terra. Na Terra, sim. Mas e o universo? Até onde vai o universo? Será que os mundos felizes, elevados,
não são em grande maioria? Será que o bem não é a maioria? Mas como a gente está fechado só no nosso aqui, a incredulidade de muitas moradas na casa do Pai faz com que a gente olhe só a confusão que está aqui. Então, não é? O ser humano é assim, não é? Nós estamos nos espantando porque, na verdade, essa é a exceção. Se fosse a regra, ninguém sentia a diferença. E, para finalizar, ela diz assim: o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essas palavras resumem tudo. Que a gente possa entender essas mensagens do Evangelho, mostrando para nós uma realidade que está dentro, está no cabimento de cada um de nós, começar a modificar. Sendo que nós não vamos nos transformar totalmente de uma encarnação para outra. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter paciência conosco mesmos. Mas olhar para frente, vislumbrar o que é melhor, começar a perceber as coisas boas que existem no nosso mundo, para que a gente se estimule a atravessar todas as adversidades, todas as barreiras, sabedores de que o melhor está por vir. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.